Você acredita em demônios? Você acredita que o mal existe? No Evangelho de hoje nós vamos partilhar exatamente sobre essa situação, em que Jesus expulsa um demônio e é mal interpretado pelos fariseus, né? E Jesus vai trazer situações bem fortes em relação a isso. Então eu te convido a refletir comigo. Vamos lá? Queridos irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26, vai dizer que naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Que absurdo, né? Como que Jesus vai expulsar, ele sendo Deus, vai expulsar um demônio por meio de Beelzebul, por meio do chefe dos demônios? É um absurdo que eles falaram sobre Jesus. É exatamente uma falta de conhecimento, uma dureza de coração terrível, né? O texto continua dizendo assim: outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Jesus sabia de tudo, né? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Então é questão de lógica. Se o reino está dividido, né, ele será destruído. Então até Satanás, se ele estiver dividido, um lutando contra o outro, um demônio contra o outro, vai ser destruído. Então é um absurdo o que os fariseus falaram sobre Jesus. Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios, vai dizer Jesus. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Olha que interessante o que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que os fariseus, eles não têm poder, não têm autoridade nenhuma de expulsar nenhum demônio, porque eles vivem em pecado, eles vivem uma vida dupla, uma vida errônea, e eles não têm autoridade para expulsar. Ou seja, então eles não expulsam. Então Jesus está falando, os vossos filhos vão expulsar por meio de quem? Porque eles serão os vossos juízes, porque eles não expulsarão ninguém, porque os pais deles, que são vocês, não expulsam demônio nenhum. Aí Jesus vai completar dizendo assim: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Olha que lindo, olha que interessante. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso, né, Jesus dizendo, os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. O Filho de Deus, ele expulsa porque o Pai expulsa, o Pai está com ele, o Pai fez, o Pai faz, o Pai expulsa os demônios, o Filho expulsa os demônios. Tem o poder, tem a autoridade. Jesus vem do Pai, né? Jesus, ele é divino. Então o reino de Deus chegou até vós. Jesus está falando, o reino de Deus chegou até vós. Acordem, acordem, né? Parem de ser cegos, parem de ser de duro coração, né? Aí ele vai citar uma situação aqui. Ele diz assim: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Olha que interessante. Jesus é este homem forte, né? Os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, eles se achavam fortes, por isso até usurpavam do povo, por isso se achavam autoridades, né? Se aproveitavam da situação. Mas agora chegou alguém que é mais forte do que eles, né? E esse alguém é Jesus Cristo, é o Deus, é o Messias tão aguardado. Então ele vai falar: quem não está comigo está contra mim, né? Então, se os fariseus não estão com Jesus, estão contra ele, né? Quem não recolhe comigo, dispersa. Então, quem não está com Jesus recolhendo ali as graças, recolhendo e vivenciando com ele, o seguindo, vai ser disperso, vai se dispersar, vai se perder, né? É o que Jesus quer dizer. Aí ele vai falar: quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada.
Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos maiores, piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condições pior do que antes. Olha que interessante essas frases que Jesus está dizendo agora. Ele está querendo dizer que quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando ali no deserto, né? Não achando outra pessoa, né? Outra abertura, né? Uma pessoa fraca ou que está oprimida, para que este espírito entre, adentre aquele corpo. Então ele acaba voltando lá, mas ele volta mais forte, ele traz mais espíritos, né? No caso aqui, Jesus citou mais 7 com ele, né? Então, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E aí vão entrar no homem, e o sofrimento, a condição do homem vai ser pior ainda. Então, Jesus, ele vem para destruir isso. Ele vem para acabar, né, com esses demônios. Ele vem para destruir o mal. Mas nós precisamos nos fechar. E como nós vamos nos fechar à opressão maligna, à possessão maligna, à possessão diabólica? Nos enchendo de Deus, nos enchendo de luz, nos enchendo de Jesus Cristo. Jesus tem que estar em nossas vidas, para que o mal não adentre em nós, né? Precisamos acreditar que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, e a salvação chegou, o reino de Deus chegou até nós. Precisamos estar com esse Senhor, porque se fizermos como os fariseus, vivermos como quem não acredita em Jesus Cristo, o mal vai adentrar nossas vidas, vai adentrar os nossos corações. E eu tenho certeza que você não quer isso para você, não quer isso para sua família, não quer isso para sua vida. Que Deus possa nos abençoar com este evangelho, que nós possamos ter a certeza que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele estando em nós, nem o mal, nem o inimigo vai querer nos possuir, nos oprimir. Que o Senhor esteja conosco por intercessão de Nossa Senhora. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.